A avó fez questão de se sentar no colo dele, mesmo com a família toda olhando. O calor do domingo estava insuportável. O cheiro do churrasco dominava o quintal, com a brasa pulsando sob as linguiças e o frango sendo virado com maestria por tio Zé, que exibia um sorriso satisfeito a cada espetinho que saía perfeito. As crianças corriam por ali, rindo e brincando, enquanto os adultos se espalhavam em mesas rústicas, copos de cerveja nas mãos e risadas ecoando no ar. Era um dia típico, até que tudo mudou em um só momento. Dona Dico, a avó da família, uma mulher mais sábia que a maioria, mas também imprevisível, apareceu na porta da casa. E sim, estava mais arrumada do que o habitual, com um vestido florido que a deixava parecendo uma jovem que não tinha medo de ser ousada. Os netos trocaram olhares intrigados quando ela, com seu andar firme, dirigiu-se a Rafael, seu genro. Ele estava sentado, conversando com os primos, dando risadas e gesticulando. Quando Dona Dico tudo em Dona Dico exalava uma energia que surpreendia. Os olhos brilhantes e uma expressão travessa que deixava claro que ela estava se divertindo à beça com aquela quebra de protocolo. Rafael, que por um segundo esteve paralisado, teve a noção de que estava no centro de um redemoinho de emoções. O nó na garganta dele se formou instantaneamente, entre a confusão e o riso nervoso que escapava dos seus lábios. Desconcertado, tentou encontrar uma saída, mas o jeito como Dona Dico o olhou com um sorriso maroto fez seu coração acelerar e suas bochechas corarem. Aquela mulher, tão cheia de vida, estava desafiando tudo o que ele pensava saber sobre dinâmica familiar. Os murmúrios começaram. O que ela está fazendo? Olha a Dico. Será que isso é normal? O riso e o desconforto coexistiam no ar pesado, e entre os olhares de reprovação e surpresa, a atmosfera festiva se tornava tensa. Só uma avó ousada, pensaram alguns, enquanto outros julgavam ser uma falta de respeito. Até as risa. Um ato espontâneo de uma avó livre ou havia algo mais? A dúvida pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Dico estava lá, com um brilho de travessura nos olhos, mas algo mudava no ar. Enquanto a tensão crescia, um cheiro diferente começou a se espalhar. Era um odor metálico, longe do churrasco fumegante que dominava o quintal. A brisa suave da tarde não parecia tão aprazível como se carregasse um aviso. As conversas estavam em suspenso. Os olhares intrigados apenas seguiam a avó, que continuava a rir sob o olhar perplexo de Rafael. E então, antes que alguém pudesse entender a transformação daquela cena insólita, um grito cortou o ar. Um grito tão agudo e angustiante que paralisou o tempo. Cris, a filha mais velha de Rafael, de apenas 8 anos, estava parada a poucos metros dali. Seus olhos arregalados e cheios de lágrimas. Todos se viraram para ela, e o pânico instantâneo na sua expressão era inconfundível. Papai, a mamãe! Ela apontava para a casa quase sem fôlego. A primeira reação dos adultos foi de confusão, mas antes que alguém pudesse perguntar o que havia acontecido, um estrondo ecoou, como uma explosão súbita. A porta da cozinha se abriu violentamente, e toda a família sentiu um calafrio. As crianças pararam de brincar, e um silêncio sepulcral envolveu o quintal.
vários membros da fã. Ele já tinha pressentido o que estava por vir. Com o corpo leve de Dona Dico ainda repousando em seu colo, ele se levantou abruptamente, tão rápido que a avó quase caiu no chão. A tensão tomou conta do ambiente. Quando a porta se abriu plenamente, uma figura apareceu. Era Ana, a esposa de Rafael, mas não era a mesma. O vestido dela estava rasgado, o cabelo despenteado e na expressão havia uma angústia. Mas o que realmente fez o coração de todos disparar foi o que ela carregava consigo. Um pedaço de papel, manchado de algo que se parecia com sangue. Rafael, eu encontrei isso. A voz dela tremia, e todos os olhos estavam fixos nela, entre horror e expectativa. Ana respirou fundo, tentando se recompor, mas tudo o que ela conseguiu foi desabar em lágrimas. Com uma mão trêmula, ela entregou o papel a Rafael. Eu não sabia como te contar. Eu não queria que você soubesse assim. As palavras escaparam, e seu rosto se contorceu. Uma catástrofe se desenrolava. Enquanto todos observavam em choque, Rafael leu o que estava escrito. Eram palavras que cortavam como facas afiadas. Eu sei a verdade sobre você e Ana. É hora de você assumir suas responsabilidades. O papel estava assinado por alguém que ninguém esperava. Miguel, o melhor amigo de Rafael, que há muito estava distante e fora da vida da família. O murmúrio que se espalhou pelo quintal era como uma tempestade se formando. Olhares de desconfiança, suspiros de incredulidade. O que essa revelação poderia significar? O que Rafael e Ana estavam escondendo? O peso do segredo pairava entre eles e pesava mais do que todos imaginavam. Os filhos, a avó, o churrasco que ainda assava ao fundo. Tudo isso pareceu irrelevante agora. A família se despedaçava aos olhos de todos, e aquela imagem de harmonia se desfazia. Uma nova realidade se instalava, e cada um se perguntava em silêncio: o que mais nem sabemos? As mãos de Rafael tremeram enquanto ele encarava a esposa. Ele só conseguia pensar nas consequências. O clima leve havia desaparecido, e o dia que prometia risadas agora era um abismo de incertezas e segredos obscuros. Dona Dico estava lá, com o brilho de travessura nos olhos, mas algo mudava no ar. Enquanto a tensão crescia, um cheiro diferente começou a se espalhar. Era um odor metálico, longe do churrasco fumegante que dominava o quintal. A brisa suave da tarde não parecia tão aprazível, como se carregasse um aviso. As conversas estavam em suspenso. Os olhares intrigados apenas seguiam a avó, que continuava a rir sob o olhar perplexo de Rafael. E então, antes que alguém pudesse entender a transformação daquela cena insólita, um grito cortou o ar. Um grito tão agudo e angustiante que paralisou o tempo. Cris, a filha mais velha de Rafael, de apenas 8 anos, estava parada há pouco. Papai, a mamãe! Ela apontava para casa quase sem fôlego. A primeira reação dos adultos foi de confusão, mas antes que alguém pudesse perguntar o que havia acontecido, um estrondo ecoou, como uma explosão súbita. A porta da cozinha se abriu violentamente, e toda a família sentiu um calafrio. As crianças pararam de brincar, e um silêncio sepulcral envolveu o quintal. Vários membros da família se viraram para casa, enquanto Rafael abafou um grito. Ele já tinha pressentido o que estava por vir. Com o corpo leve de Dona Dico ainda repousando em seu colo, ele se levantou abruptamente, tão rápido que a avó quase caiu no chão. A tensão tomou conta do ambiente. Quando a porta se abriu plenamente, uma figura apareceu. Era Ana, a esposa de Rafael, mas não era a mesma. O vestido dela estava rasgado, o cabelo despenteado, e na expressão havia uma angústia. Mas o que realmente fez o coração de todos disparar foi o que ela carregava consigo. Um pedaço de papel, manchado de algo que se parecia com sangue.
Rafael, eu encontrei isso. A voz dela tremia, e todos os olhos estavam fixos nela, entre horror e expectativa. Ana respirou fundo, tentando se recompor, mas tudo o que ela conseguiu foi desabar em lágrimas. Com uma mão trêmula, ela entregou o papel a Rafael. Eu não sabia como te contar. Eu não queria que você soubesse assim. As palavras escaparam e seu rosto se contorceu. Uma catástrofe se desenrolava. Enquanto todos observavam em choque, Rafael leu o que estava escrito. Eram palavras que cortavam como facas afiadas. Eu sei a verdade sobre você e Ana. É hora de você assumir suas responsabilidades. O papel estava assinado por alguém que ninguém esperava. Miguel, o melhor amigo de Rafael, que há muito estava distante e fora da vida da família. Nesse momento tenso, uma explosão inesperada de raiva irrompeu. Tio Zé, que estava até então quieto, se levantou de uma vez, com o rosto vermelho e os olhos brilhando. O que você fez, Ana? O que você está escondendo de nós? As pessoas se moveram inquietas, e a energia do quintal estava carregada. O silêncio retornou. Só então, um barulho alto veio da área da churrasqueira. Um grupo de crianças se aproximou, e ao lado delas, algo se contorcia no chão. Era um grande cachorro, o Xodó, o animal de estimação da família, coberta de sangue. O pânico tomou conta. As crianças gritaram, e Rafael se virou instantaneamente para Ana. O que ela estava escondendo? Aquilo não poderia ser uma coincidência. Um aperto no peito começava a se formar. Todos os olhares se voltaram para Ana, que agora estava pálida, o queixo tremendo. Então, algo estalou na mente de Rafael. A mágoa que Ana carregava, a repentina visita de Miguel e agora o cachorro. Era como um quebra-cabeça se montando de forma assustadora. Ana, o que você sabe sobre isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Você realmente não sabia que o Miguel estava por perto? No meio de toda a confusão, Cris se aproximou, segurando a mão da mãe. O que aconteceu com o Xodó? Mamãe! A fragilidade da pergunta ecoou como um sussurro cortante. Ana olhou nos olhos da filha e por um momento parecia que estava prestes a desmoronar. Cris, nós precisamos falar. Ana finalmente murmurou, a voz tão baixa que parecia um eco distante. Há coisas que você não entende, coisas que não sabia sobre mim e seu pai. O clima caliente do dia, que antes estava cheio de risadas e luzes, agora era um vórtice de segredos prestes a serem revelados. As crianças começaram a chorar, os murmúrios dos adultos se intensificaram. O que essa revelação poderia significar? O que Rafael e Ana estavam realmente escondendo? A família estava prestes a se despedaçar aos olhos de todos, e aquela imagem de harmonia se desfazia em 1000 pedaços. O que mais estavam escondendo? E o que significava isso para todos eles? A pergunta flutuava no ar, ressoando entre os corações aflitos. Até onde vai o que você pensa que sabe? E o dia, que começou com um churrasco alegre, agora se transformava em um cenário de desespero, mistério e revelações devastadoras. Cris olhava para a mãe, assustada, enquanto Ana, de olhos marejados, fitava a filha. A tensão era palpável, o ar pesado, como se todo o quintal tivesse se transformado em um vulcão prestes a entrar em erupção. As bocas se fecharam em um silêncio profundo, e os olhares apressados se voltaram para Ana, implorando por respostas. O que mais ela estava escondendo? A gente precisa sair daqui agora, Rafael disse, sua voz um sussurro urgente. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas o instinto o levou a puxar Ana pela mão, enquanto olhava ansiosamente para as crianças. Dona Dica observava com seu olhar de sabedoria e preocupação, consciente de que aquela reunião familiar estava se transformando em um pesadelo. Não, você não pode ir a lugar nenhum. Ana disparou, a voz drenada de medo.
Você não sabe o que pode acontecer. Então me diga, Rafael falou, levantando a voz. Ninguém esperava aquele tom. A família instalada no quintal agora enfrentava não apenas segredos, mas uma tempestade prestes a desabar. E quando parecia que nada poderia ficar pior, um barulho vindo da casa fez todos se virarem em choque. A porta se abriu abruptamente novamente, e em um movimento brusco, Miguel, o melhor amigo de Rafael, surgiu com o rosto marcado por arranhões e uma expressão desesperada. Ele estava pálido, como se tivesse corrido por uma eternidade. Eu não podia acreditar que deixei você aqui. Você não sabe o que está acontecendo, gritou ele, a voz tremendo de urgência. Você! Rafael quase gritou. O que você está fazendo aqui? Mas Miguel não se importava. A polícia veio atrás de mim. Eu não sei como eles sabem, mas eles estão conectando tudo a você. A confusão aumentou entre os presentes, e novos murmúrios começaram a ecoar na multidão. A tudo isso, o acidente, o cachorro, o que a Ana está escondendo. Tudo se junta. Você não pode ficar aqui. Miguel olhou para as crianças, seu olhar se escurecendo. Precisamos sair e explicar tudo antes que seja tarde demais. A visão da própria esposa, tão fragilizada, fez Rafael hesitar. O que Miguel estava insinuando? Que havia algo mais? E se Ana estivesse realmente envolvida em algo que não compreendia? Então, sem mais avisar, um carro de polícia se aproximou, as luzes piscando como um sinal de alerta. O som da sirene cortou a tensão como uma faca. Todos se viraram em direção à cena, com os corações acelerados. Rafael, o que você fez? Ana gritou, a plateia apreensiva. Ela se virou para Miguel, seus olhos se queimando de uma mistura de amor e traição. Você sabia que eles estavam vindo? Eu não sabia que sua vida estava em perigo, Ana. Miguel respondeu, sua voz carregada de frustração. De repente, o pânico tomou conta. As crianças começaram a chorar. Tio Zé levantou-se, gesticulando freneticamente. É melhor cada um de vocês se afastar. Precisamos proteger as crianças. A atmosfera era elétrica. O caos iminente. Ana desabou em lágrimas, enquanto Rafael tentava entender como tudo isso se entrelaçava. O que exatamente Miguel sabia sobre Ana? O que haviam feito que agora chamava a atenção da polícia? Você não entende. Eu sou envolvida naquilo. Não posso ir. Ana sussurrou. E a confissão caiu como uma bomba. Um grito de Cris cortou o ar novamente. Mamãe, o que você está dizendo? O mundo de crianças, adultos, risos e churrascos começava a colapsar ao redor deles. E quando Rafael tentou dar um passo à frente, uma mão pesada o empurrou para o lado, fazendo-o cair. Era um policial, já gritava ordens, e tudo o que restava era desespero. Uma verdade inominável estava à espreita, e o que Rafael acreditava saber estava se desvanecendo com cada segundo que passava. E agora, Rafael? Pensou, enquanto o olhar de Miguel o atravessava, como se estivesse prestes a fazer uma revelação ainda mais chocante. O dia que começou com uma simples reunião familiar estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio, e a questão pairava no ar. Quem estava realmente no centro dessa trama? Rafael estava em um estado de turbilhão. O barulho das sirenes cortava o ar e seu coração disparava. Ele olhou para Miguel, buscando uma resposta, mas o olhar dele estava fixo na porta da casa, como se pressentisse algo. Temos que ir agora. As crianças choravam, Dona Dico estava pálida, e a tensão nas feições da família era quase insuportável. Rafael! Ana gritou, desesperada, os olhos arregalados. Você não pode sair, eles irão atrás de você. Você não sabe o que. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ressoou. A porta dos fundos da casa se abriu com um golpe violento, e uma mulher apareceu, pálida e ofegante. Era a vizinha, Dona Cleusa,
com uma expressão de pânico que fez todos congelarem. Socorro! Vocês precisam ajudar! As palavras dela caíram como uma bomba, e todos a encararam, sem saber o que pensar. O que aconteceu? Rafael perguntou, já temendo o pior. Meu marido, ele teve um acidente, e eles estão dizendo que foi intencional. Dona Cleusa se descontrolou, suas mãos tremendo. O olhar de todos se virou rapidamente para a porta, como se o próprio universo estivesse esperando a confirmação de suas piores preocupações. O que Dona Cleusa disse fez a realidade de Rafael girar. Um acidente intencional? E o que isso tinha a ver com eles? Uma parte dele queria questionar, mas a urgência na voz dela não permitia hesitação. Preciso que você vá comigo, Rafael. Ele está mal. Vocês têm que me ajudar. Ana se virou para Rafael, a angústia em seu olhar crescendo a cada segundo. Você não pode ir, Rafael. É perigoso. Mas algo na expressão de Miguel mudou. Ele pode estar envolvido, Ana. Se foi intencional, isso pode ter a ver com você. As palavras de Miguel ecoaram no ar como trovão, e o olhar de Rafael se voltou para Ana, buscando respostas. Você sabia que seu amigo estava em apuros? Ana fez uma pausa, respirando profundamente. Dona Cleusa, o que você sabe sobre isso? Eu só sei que ele estava com os caras estranhos nos últimos dias. E agora ele está no hospital. E a polícia acredita que isso pode estar ligado a uma briga de gangues. A fraqueza revelou um terror que consumia Dona Cleusa, e todos puderam sentir. O clima no quintal, até então pesado, agora era como uma tempestade prestes a eclodir. Gangues? Rafael repetiu, a dúvida se enraizando em seu coração. O que meu amigo tem a ver com isso? Eu só sei do que precisava. E agora você precisa decidir, Rafael. Dona Cleusa implorou. Esse acidente pode ser uma armadilha. Foram aqueles caras que procuraram você, Ana. Eles sabem mais do que estão contando. Um silêncio profundo envolveu todos. Os olhares pulsavam entre os rostos inquietos, e a tensão estava tão forte que poderiam cortar com uma faca. O que você quer dizer com eles sabem? Rafael finalmente perguntou, a voz trêmula. Ana, o que você não me contou? As palavras flutuavam pesadas no ar. Uma armadilha? Se Miguel estava no meio disso, o que mais ele escondia? A realidade estava virando de ponta cabeça. Um membro da família, alguém próximo, poderia estar em perigo. E em um momento que parecia durar uma eternidade, a ficha caiu. Você fez algo, não fez, Ana? O dedo de Rafael apontou para ela, mix de medo e frustração. O que você fez que poderia ter colocado todos nós em risco? A confusão tomou conta do ambiente, e as rugas de Dona Dico se aprofundaram. Ana! O murmurinho incerteiro da família se espalhou pelo quintal, mas um novo foco se formou, quando de repente Cristo guiou a mão de sua mãe, conforme as vozes dos adultos se elevavam. Mamãe, tudo bem? O que está acontecendo? A inocência da filha parecia um contraste gritante com o caos de emoções entre os adultos. Por um instante, tudo parecia calar. O olhar de Ana encontrou o de Rafael e, como um filme passando, um segredo prestes a ser revelado maquiava os rostos ao redor deles. Eu não sabia que isso iria acontecer. Ana disse, a voz embargada. Eu só queria proteger a nossa família. Não queria que eles soubessem sobre você. Os olhos do Rafael se arregalaram, e a brisa que soprava entre eles parecia fria como uma lâmina. Proteger a família? Sobre o que você está falando? A realidade que ele conhecia se desfazia como areia entre os dedos. Um movimento atrás dele anunciou a aproximação dos policiais, e o familiar barulho das sirenes tornou-se um eco de um aviso. Rafael, não temos tempo. Você precisa confiar em mim agora.
Miguel implorou, mas a desconfiança crescia como uma sombra. Nas sombras da casa, uma nova verdade estava prestes a surgir, um fio de esperança ou um abismo profundo. O que estava em jogo devia mais do que expectativas, e a revelação estava tão próxima. O que mais você esconde, Ana? A pergunta ecoou com uma seriedade cortante, justapondo a inocência à traição. Rafael sentiu o coração apertar, enquanto alguém da família agora não era apenas um pilar, mas poderia ter se tornado a raiz de uma trama que poderia esfriar qualquer amor. As letras da vida pareciam emaranhadas em um redemoinho, e o futuro se desdobrava em direções desconhecidas. A incerteza pairava no ar. O dia que começou com um simples churrasco, agora se tornava redemoinho de segredos escondidos. E a única certeza que tinha é que nada seria como antes. E o que mais se escondia na escuridão? A pergunta pairava, como nuvens densas no céu, aguardando um momento de revelação. Rafael sentiu seu coração disparar, enquanto olhava fixamente para Ana, buscando uma resposta que fizesse sentido. Afirmar que havia um segredo que poderia colocar todos em perigo apertava seu peito como um laço. Ana, eu preciso que você me diga o que está acontecendo. A urgência na sua voz ecoou entre os parentes ao redor, e todos estavam presos em um mar de confusão e insegurança. Vocês precisam me ouvir, Dona Cleusa implorou, os olhos quase cheios de lágrimas. Só quero que ajudem meu marido. Se algo estiver acontecendo, ele pode estar em perigo. Miguel, observando cerca, pisou firme. Seja o que for, temos que agir rápido. Ele olhou nos olhos de Rafael. Se a polícia está vindo, talvez isto pertence a algo maior do que pensamos. Ana, você precisa nos contar a verdade. A tensão fez a atmosfera crescer. Ana olhou em volta e os olhos dela se encheram de dor. Eu só queria proteger vocês, mas não sabia que tudo isso iria acontecer. As palavras vieram tremendo, enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo rosto dela. Eu sou a razão pela qual Miguel está envolvido. Ele não fez nada de errado, mas pessoas erradas. Elas estão atrás de mim. Rafael franziu a testa. Pessoas erradas? O que você quer dizer? Mas uma confusão no ar fez o clima mudar subitamente. Um barulho de motor vindo de fora se aproximava, e todos os olhares se voltaram para a frente da casa. Os carros da polícia estavam estacionando, e homens uniformizados saíam com semblantes sérios. Infelizmente é hora de partir, Miguel disse, as palavras sendo quase um sussurro. Nós precisamos sair já. E neste momento, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar apareceu no fundo da rua, correndo apressadamente. Era Miguel, o melhor amigo de Rafael, com uma expressão de pânico que fez o coração dele parar. Rafael, é perigoso ficar aqui. Eles estão vindo para você. Mas como você? Rafael não conseguiu completar a frase. O desenho da sua vida virou tudo de cabeça para baixo. Como podiam haver dois Miguéis? O que estava acontecendo? As crianças começaram a berrar. E Dona Dico se virou para os pequenos, tentando proteger seus olhares da cena caótica. Para dentro, agora! É melhor vocês não verem isso! A ordem dela cortou o ar, mas as vozes se confundiam em meio ao pandemônio. Rafael, você precisa entender! E Miguel à sua frente disse com uma voz aguda. Não confie naquele que você conhece. Ele não é quem diz ser. E em uma fração de segundo, Rafael percebeu as verdades distorcidas ao seu redor. Antes que Rafael pudesse fazer algo, o Miguel à sua frente fez um movimento brusco. Sou eu, Rafael. Eu sou você, do futuro, e estou aqui para te salvar. A sala ficou em silêncio, dominada por um choque coletivo que poderia ser cortado com uma faca. A revelação deslizou como um fantasma sobre a família inquieta. Todos ficaram paralisados, olhares trocados entre medo e descrença. O que isso significava? Como alguém poderia retornar do futuro? Cala a boca, impostor! O Miguel verdadeiro gritou.
sua fúria explodindo. Você não pertence aqui. Mude seu destino. Nesse instante, uma explosão fez a casa tremer e todos se jogaram ao chão, os gritos ecoando por todo o quintal. O conflito entre os dois Miguels subia como uma corrente elétrica, enquanto um corria para proteger Rafael e Ana e o outro tentava desvendar segredos que pareciam muito mais profundos. Agora, todos vocês precisam saber a verdade. O Miguel do futuro gritou, a voz cortando a tensão. A vida que você conhece está prestes a desmoronar. E Ana, ela não é quem você pensa que é. Ela é... Mas a frase ficou presa no ar, enquanto a sirene da polícia soava mais alto e o mundo ao redor deles começava a desmoronar. Uma reviravolta chocante estava apenas começando, e tudo o que Rafael sabia estava prestes a ser esmagado sob o peso da verdade. Rafael sentiu seu coração disparar enquanto olhava fixamente para Ana, buscando uma resposta que fizesse sentido. Afirmar que havia um segredo que poderia colocar todos em perigo apertava seu peito como um aço. Ana, eu preciso que você me diga o que está acontecendo. A urgência na sua voz ecoou entre os parentes ao redor, e todos estavam presos em um mar de confusão e insegurança. Vocês precisam me ouvir, Dona Cleusa implorou, os olhos quase cheios de lágrimas. Só quero que ajudem meu marido. Se algo estiver acontecendo, ele pode estar em perigo. Miguel, observando a cena, pisou firme. Seja o que for, temos que agir rápido. Ele olhou nos olhos de Rafael. Se a polícia está vindo, talvez isto pertença a algo maior do que pensamos. Ana, você precisa nos contar a verdade. A tensão cresceu. Todo o ar parecia estar prestes a se romper. Ana olhou em volta, e os olhos dela se encheram de dor. Eu só queria proteger vocês, mas não sabia que tudo isso iria acontecer. As palavras dela tremiam, enquanto lágrimas começaram a escorregar pelo rosto. Eu sou a razão pela qual Miguel está envolvido. Ele não fez nada de errado, mas pessoas erradas, elas estão atrás de mim. Rafael franziu a testa. Pessoas erradas? O que isso quer dizer? Mas uma confusão no ar fez o clima mudar subitamente. Um barulho distante de motor se aproximava, e todos os olhares se voltaram para a frente da casa. Os carros da polícia estavam estacionando, e homens uniformizados saíam com semblantes sérios. Infelizmente, é hora de partir, Miguel disse, as palavras sendo quase o sussurro. Nós precisamos sair já. E neste momento algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar apareceu no fundo da rua, correndo apressadamente. Era a vizinha Dona Cleusa, com uma expressão de pânico que fez todos congelarem. Socorro! Vocês precisam ajudar! O coração de Rafael parou. O que aconteceu? Ele perguntou, já temendo o pior. Meu marido, ele teve um acidente, e eles estão dizendo que foi intencional. Dona Cleusa se descontrolou, suas mãos tremendo. O olhar de todos se virou rapidamente para a porta, esperando a confirmação de suas piores preocupações. Rafael sentiu o aperto no estômago. Um acidente intencional? E o que isso tinha a ver com eles? A dúvida e o medo se entrelaçavam. O que você sabe sobre isso? Perguntou Ana, tentando manter a calma. Mas o desespero da vizinha a afetava. Ele estava com uns caras estranhos, e agora eles acham que foi uma armadilha. Precisamos ir. Vocês têm que me ajudar, por favor. Dona Cleusa implorou, seu olhar suplicante. A tensão no ar ficou quase insuportável. Por favor, Rafael. Não podemos deixar isso passar. Miguel insistiu, mas os gritos de Dona Cleusa ecoavam em sua mente, e a sirene da polícia se aproximando adicionava peso à situação. Neste momento de desespero, algo estourou na casa. Um rapaz apareceu abruptamente, a respiração ofegante e uma expressão desesperada. Ele era Léo, o braço direito de Ana e um homem de confiança. Ana, você precisa vir agora. Ele estava pálido e tinha algo que parecia urgente demais. O que está acontecendo?
Rafael perguntou, a frustração transparecendo. Léo olhou para ele com uma mistura de medo e pavor. É sobre o porão. O que você escondeu lá? Ele estava a ponto de dizer mais, mas a fúria nos olhos de Ana fez o mundo ao redor congelar. O que você está insinuando, Léo? A voz dela era um sussurro cortante, um aviso. Eu só quero proteger você. Mas eles descobriram tudo. Acredite em mim, Ana. Temos que sair, ou isso vai acabar com todos nós. O peso da revelação no ar estava quase palpável, e o silêncio tomou conta do quintal novamente. De repente, o celular de Ana tocou, ecoando como um alarme. Ela olhou rapidamente e a expressão dela se alterou. É meu, não pode ser. Com um tremor nas mãos, ela atendeu. A voz do outro lado era conhecida, mas a mensagem não. Todos assistirão, estarrecidos, enquanto ela escutava, os olhos arregalados. A cada palavra, seu rosto mudava, passando de confusão para pânico. O que você quer dizer? Como você sabe disso? Ana balbuciou, os olhos começando a brilhar com medo. Quando ela desligou, a atmosfera ficou mais pesada. Ele sabe de tudo, de mim. Ele sabe que você está aqui, Rafael. A voz dela exalava pânico, e a realidade começou a desmoronar em torno deles. No meio daquele caos, a atmosfera se tornou explosiva. Quem? Miguel berrou, sua voz ecoando por todo o quintal. Mas a resposta de Ana simplesmente não veio. A verdade estava prestes a surgir. Mas o que mais ela realmente sabia? Não havia mais segurança na inocência que pensavam ter. O dia que começou como um simples churrasco, agora se transformava em um pesadelo. E uma pergunta ardia. O que mais estava escondido no porão? A incerteza pairava no ar, enquanto de algum lugar, uma verdade devastadora se aproximava. Uma sombra prestes a desferir seu golpe final. Rafael sentiu seu coração disparar enquanto olhava fixamente para Ana, buscando uma resposta que fizesse sentido. Afirmar que havia um segredo que poderia colocar todos em perigo apertava seu peito como um laço. Ana, eu preciso que você me diga o que está acontecendo. A urgência na sua voz ecoou entre os parentes ao redor, e todos estavam presos em um mar de confusão e insegurança. Vocês precisam me ouvir, Dona Cleusa implorou, os olhos quase cheios de lágrimas. Só quero que ajudem meu marido. Se algo estiver acontecendo, ele pode estar em perigo. Miguel observando. Seja o que for, temos que agir rápido. Ele olhou nos olhos de Rafael. Se a polícia está vindo, talvez isto pertença a algo maior do que pensamos. Ana, você precisa nos contar a verdade. A tensão cresceu. Todo o ar parecia estar prestes a se romper. Ana olhou em volta e os olhos dela se encheram de dor. Eu só queria proteger vocês, mas não sabia que tudo isso iria acontecer. As palavras dela tremiam, enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo rosto. Eu sou a razão pela qual Miguel está envolvido. Ele não fez nada de errado, mas pessoas erradas, elas estão atrás de mim. Rafael franziu a testa. Pessoas erradas? O que isso quer dizer? Mas uma confusão no ar fez o clima mudar subitamente. Um barulho distante de motor se aproximava, e todos os olhares se voltaram para a frente da casa. Os carros da polícia estavam estacionando, e homens uniformizados saíam com semblantes sérios. Infelizmente, é hora de partir, Miguel disse, as palavras sendo quase um sussurro. Nós precisamos sair já. E neste momento, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar apareceu no fundo da rua, correndo apressadamente. Era sua irmã, Carla. Com uma expressão de pânico que fez todos congelarem. Socorro! Vocês precisam ajudar! O coração de Rafael parou. O que aconteceu? Ele perguntou, já temendo o pior. Eles pegaram o pai. O olhar dela estava desalinhado e as palavras mal saíam da boca. A frase cortou o ar como um punhal.
O mundo de Rafael virou de ponta cabeça. Pegar o pai? Como assim? A incredulidade misturou-se ao medo. Uma gangue! Eu ouvi um grito. Ele estava entrando no carro, eles não me viram. As pernas de Carla tremiam e os olhos dela estavam arregalados. Eles têm uma gravação, Rafael. Algo que ele fez. Ele está em perigo. Rafael sentiu seu estômago revirar enquanto o quebra-cabeça começava a se formar em sua mente. O que você está dizendo, Carla? Ai, ele era um informante. O pai estava ajudando a polícia e aqueles caras descobriram. As mensagens, Rafael. Ele nunca me contou, mas eu achei um caderno no quarto dele e tinha nomes. O desespero na voz dela fez ecoar um alerta em sua cabeça. Os murmúrios aumentaram à medida que cada um processava as consequências aterrorizantes da revelação. O pânico tomou conta de seu corpo e suas mãos tremiam. E o que você está sugerindo? Que meu pai foi sequestrado por pessoas que estão atrás de você? Ou da Ana? Nesse instante, um vento agitado trouxe um cheiro familiar, que se misturou com o terror, e a sirene da polícia soou mais alta, como um aviso do destino. A realidade daquela reunião familiar, que há pouco tempo parecia uma simples comemoração, agora se desmantelava em meio ao caos. Você tem que ir embora, Rafael. Miguel falou. Eles podem vir atrás de você também, se sabem que você é filho de um informante. Ele não terminou a frase, mas o medo estava explícito no olhar de todos. Não, eu preciso encontrar meu pai, e vocês vão me ajudar. Rafael gritou, a determinação crescente como um fogo que queimava dentro dele. Não havia como recuar agora, não com tantas vidas em jogo. Assim que ele começou a se mover em direção à casa, um som explosivo ressoou. Uma segunda explosão, muito mais perto, fez o chão tremer. O vidro na janela da sala estourou e todos gritaram, recuando para se proteger. O terror instalado agora não parecia só uma trama de segredos. A linha entre amigos e inimigos estava prestes a se desfazer completamente. 2 agentes da polícia entraram, prontos para abordar, mas Rafael só conseguia pensar na verdade que Baker, o pai, escondia. Ele nunca soube nada sobre o mundo sombrio do pai, sobre as escolhas feitas. O que ele estava fazendo? As perguntas feriam sua mente. Como assim havia um caderno? E por que a gangue estava atrás dele? As revelações se entrelaçavam em uma rede complicada de mentiras e segredos. Dona Cleusa rapidamente puxou Ana para um canto, murmurando algo enquanto a confusão permanecia. Carla e Miguel olhavam para Rafael, enquanto o pânico começava a se espalhar. As mensagens! Carla exclamou, como se uma ideia tivesse surgido. Talvez possamos traçar um caminho. Precisamos de provas. Miguel interveio, mas o tremor na sua voz era inconfundível. O caos estava à beira de uma nova explosão. Rafael, no entanto, não poderia evitar. O que mais envolveria a sua família? O que mais estaria escondido na história do pai dele? Essa resposta ainda estava longe de ser dita, mas a batalha entre os que amava e aqueles que buscavam retribuição se tornava mais intensa. A vida se desfez em uma confusão de gritos, medos e verdades que precisavam ser reveladas. E no auge da incerteza, uma pergunta ecoou. Quem será o próximo a cair? Rafael sentiu seu coração disparar, enquanto olhava fixamente para Ana, buscando uma resposta que fizesse sentido. Ana, eu preciso que você me diga o que está acontecendo. A urgência na sua voz ecoou entre os parentes ao redor, e todos estavam presos em um mar de confusão e insegurança. Vocês precisam me ouvir. Dona Cleusa implorou, os olhos quase cheios de lágrimas. Só quero que ajudem meu marido. Se algo estiver acontecendo, ele pode estar em perigo. Miguel, observando a cena, pisou firme. Seja o que for, temos que agir rápido. Ele olhou nos olhos de Rafael. Se a polícia está vindo, talvez isto pertença a algo maior do que pensamos. Ana,
Você precisa nos contar a verdade. A tensão cresceu. Todo o ar parecia estar prestes a se romper. Ana olhou em volta, e os olhos dela se encheram de dor. Eu só queria proteger vocês, mas não sabia que tudo isso iria acontecer. As palavras dela tremiam, enquanto lágrimas começaram a escorregar pelo rosto. Eu sou a razão pela qual Miguel está envolvido. Ele não fez nada de errado, mas pessoas erradas. Elas estão atrás de mim. Rafael franziu a testa. Pessoas erradas? O que isso quer dizer? Mas uma confusão no ar fez o clima mudar subitamente. Um barulho distante de motor se aproximava, e todos os olhares se voltaram para a frente da casa. Os carros da polícia estavam estacionando, e homens uniformizados saíam com semblantes sérios. Infelizmente, é hora de partir, Miguel disse, as palavras sendo quase um sussurro. Nós precisamos sair já. E neste momento, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar apareceu no fundo da rua, correndo apressadamente. Era sua irmã, Carla, com uma expressão de pânico que fez todos congelarem. Socorro! Vocês precisam ajudar! O coração de Rafael parou. O que aconteceu? Ele perguntou, já temendo o pior. Eles pegaram o pai. O olhar dela estava desalinhado e as palavras mal saíam da boca. A frase cortou o ar como um punhal. O mundo de Rafael virou de ponta cabeça. Pegar o pai? Como assim? A incredulidade misturou-se ao medo. Uma gangue! Eu ouvi um grito. Ele estava entrando no carro. Eles não me viram. As pernas de Carla tremiam e os olhos dela estavam arregalados. Eles têm uma gravação, Rafael. Algo que ele fez. Ele está em perigo. Rafael sentiu o aperto no estômago enquanto o quebra-cabeça começava a se formar em sua mente. O que você está dizendo, Carla? Ele estava com uns caras estranhos e agora eles acham que foi uma armadilha. Precisamos ir. Vocês têm que me ajudar. Por favor. Dona Cleusa implorou, e os olhos dela estavam cheios de terror. A tensão no ar ficou quase insuportável. Por favor, Rafael, não podemos deixar isso passar. Miguel insistiu, mas os gritos de Dona Cleusa ecoavam em sua mente. E a sirene da polícia se aproximando adicionava peso à situação. Neste momento de desespero, algo estourou na casa. Um rapaz apareceu abruptamente, a respiração ofegante e uma expressão desesperada. Ele era Léo, o braço direito de Ana e um homem de confiança. Ana, você precisa vir agora. Ele estava pálido e tinha algo que parecia urgente demais. O que está acontecendo? Rafael perguntou, a frustração transparecendo. Léo olhou para ele com uma mistura de medo e pavor. É sobre o porão. O que você escondeu lá? Ele estava a ponto de dizer mais, mas a fúria nos olhos de Ana fez o mundo ao redor congelar. O que você está insinuando, Léo? A voz dela era um sussurro cortante, um aviso. Eu só quero proteger você, mas eles descobriram tudo. Acredite em mim, Ana. Temos que sair ou isso vai acabar com todos nós. O peso da revelação no ar estava quase palpável, e o silêncio tomou conta do quintal novamente. De repente, o celular de Ana tocou, ecoando como um alarme. Ela olhou rapidamente e a expressão dela se alterou. É meu. Não pode ser. Com um tremor nas mãos, ela atendeu. A voz do outro lado era conhecida, mas a mensagem não. Todos assistiram estarrecidos enquanto ela escutava, os olhos arregalados. A cada palavra, seu rosto mudava, passando de confusão para pânico. O que você quer dizer? Como você sabe disso? Ana balbuciou, os olhos começando a brilhar com medo. Quando ela desligou, a atmosfera ficou mais pesada. Ele sabe de tudo, de mim. Ele sabe que você está aqui, Rafael. A voz dela exalava pânico, e a realidade começou a desmoronar em torno deles. Nesse momento, as crianças, que estavam apenas observando, começaram a chorar. Isso pareceu acentuar o desespero no ar. E como num filme de terror, a porta da casa se abriu abruptamente, revelando uma figura sinistra. Era o pai de Ana, que todos acreditavam estar fora da cidade.
Ele estava ali, coberto de sujeira e com um olhar perturbado. Olá, pessoal, ele disse com um sorriso estranho, mas os olhos pareciam vazios. Vocês não deveriam ter vindo aqui. A cada passo que dava, a tensão aumentava. Você não podia estar aqui, Ana gritou, recuando. O que você fez? O grito dela cortou a atmosfera e fez as presentes se entreolharem. Eu fiz o que precisava, querida. E agora vocês só devem permanecer fora disso. Ele olhou para Rafael e uma sombra cruzou seu rosto. Você sempre foi curioso demais. Os murmúrios começaram a se intensificar. Rafael estava paralisado. Tudo o que ele acreditou se desmoronava. A revelação era como um golpe. O pai de Ana estava no meio de tudo isso. Você é um deles? Rafael perguntou, o nó na garganta se apertando cada vez mais. Você vendeu nosso pai? Por quê? Dinheiro? Poder? E de repente, o mundo parou. O silêncio era como uma bomba prestes a explodir. O olhar de Ana estava transbordando de incredulidade, e todos pareceram entender que as linhas da lealdade estavam borradas. Não, Rafael. A voz do pai dela era calma, mas a palavra não era um farrapo. Você está prestes a descobrir que este jogo é muito maior do que você pensa, e todos nós estamos envolvidos. A nova reviravolta deixava tudo em questionamento. O passado, a família, a confiança, tudo desmoronando diante de seus olhos. Rafael antes havia acreditado que a luta era contra as gangues, mas agora ele percebia que o verdadeiro inimigo poderia estar bem na sua frente. E enquanto a polícia se aproximava, um pensamento assombroso lhe cruzou a mente. O que mais ele esconde? Quem ele realmente é? As perguntas ecoavam incansáveis em sua cabeça, e o caos apenas começava. As luzes do dia começavam a se apagar, e o silêncio tomou conta do quintal. Rafael olhou nos olhos do pai de Ana, buscando respostas que pareciam flutuar na atmosfera tensa. Você mentiu para nós. Você colocou todos nós em risco, ele gritou, a raiva fervendo em suas veias. A injustiça daquela situação pesava como uma âncora em seu coração. O pai de Ana apenas riu, uma gargalhada vazia, como se estivesse se divertindo. Você não entende, Rafael. O jogo é muito maior do que suas pequenas vidas. Eu sempre estive no controle. As palavras dele soavam como uma sentença. Rafael sentiu o nó em sua garganta se apertar, a sensação de traição queimando como fogo. Ana segurou a mão de Rafael, sua expressão desesperada. Não, isso não pode ser. Você precisa nos explicar. A tristeza e a raiva nas palavras dela quase quebraram a fragilidade da situação. Mas o homem diante deles parecia imperturbável. Neste momento, o som de sirenes ecoou mais próximo e a tensão disparou como um estalo de um chicote. Vamos, precisamos sair agora. Miguel empurrou Rafael e todos começaram a se mover em direção à saída. O pânico crescia e as crianças choravam, agarrando-se a seus pais. Rafael hesitou, olhando para Ana, que parecia prestes a desmoronar. Eu não posso deixá-los sozinhos. Mas Miguel puxou, insistindo. Se ficarmos, estaremos perdidos. Eles não vão parar até nos silenciar. Os policiais chegaram com seriedade, prontos para cumprir seu dever. Todos no chão, um deles gritou. E assim todos se jogaram, o chão sujo da grama arranhando sua pele. A cena era caótica, e Rafael se sentiu paralisado enquanto olhava para Ana, seus olhos transbordando de medo. Mas antes que tudo pudesse piorar, uma explosão de som interrompeu o cenário. O carro da polícia ao fundo foi atingido por um projétil desconhecido. O pânico se instaurou. Gritos, ordens, corrida. Todos estavam em movimento e Rafael não tinha certeza do que fazer. Ana puxou-o e juntos correram, enquanto Miguel seguia na frente guiando o caminho. Para o portão dos fundos, Rafael gritou. Mas ao olharem para trás, viram o pai de Ana
preso em um confronto com os policiais. Ele está se entregando. Ana exclamou, da tristeza arrasando seu espírito. Rafael não sabia se era alívio ou dor, e um pingo de sua raiva se diluiu. O que vamos fazer? Perguntou Miguel, a voz carregada de desespero. Não podemos deixá-lo. Ana hesitou, pensando no que o pai havia revelado. Ele disse que tudo o que fizemos foi por proteger a família. Rafael quase não conseguia acreditar. Proteger a família? Ele repetiu, incapaz de entender. Neste momento, Dona Cleusa correu para eles, os olhos arregalados. Vocês precisam ir. A situação tá piorando e a gangue tá atrás de vocês. Olhos fixos em um futuro incerto, Rafael fez uma escolha. Vamos nos afastar daqui. Nós não somos parte disso. Mas se ficarmos, só vamos atrair mais problemas. Ele não sabia como iriam reconstruir suas vidas a partir dali. A ideia de deixar o pai de Ana para trás pesava como uma pedra em seu coração, mas eles precisavam sobreviver. Primeiro, finalmente, todos conseguiram sair do quintal e correr para a rua. O caos ainda ecoava atrás deles, mas o som se afastava à medida que se distanciavam. A adrenalina drenava lentamente e a realidade começava a se tornar mais clara. Ana e Rafael se entreolharam, e um calor familiar retornou. Vamos encontrar um lugar seguro e depois podemos pensar no que fazer com tudo isso, sugeriu Miguel. A jornada à frente seria longa e cheia de desafios, mas Rafael sabia, acima de tudo, que ele e Ana enfrentariam qualquer tempestade juntos. O amor deles resistia, mesmo em meio à dor. À medida que caminhavam sob as luzes da cidade, um pensamento perturbador permanecia. O que mais estavam envolvidos? Havia muitos mistérios a resolver, mas era uma nova vida que estava começando. E enquanto olhavam para o horizonte, um futuro incerto os aguardava. Quem saberia o que cairia sobre eles novamente? Ei, se você chegou até aqui, isso significa que a história te prendeu. Não perca as próximas aventuras. Você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe para depois. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como essa venham. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adorei ter você aqui. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.